Fala aí meu povo, tudo beleza? Aqui quem vos fala é Humberto. Eu assisti o primeiro episódio da série The Last of Us da HBO e eu vim contar pra vocês o que eu achei. Geralmente quando anunciam uma adaptação de algum jogo de videogame pro cinema ou pra televisão, a gente fica com o pé atrás, porque o histórico não é muito bom, né? Mas tem casos específicos que deixam a gente cheios de esperança. Por exemplo, com The Last of Us, feito pela HBO, que já seria uma garantia de orçamento e qualidade de produção. Criada por Neil Druckmann, que é simplesmente a mente por trás dos jogos originais, junto com Craig Mazin, que é nada mais nada menos do que o criador e escritor da série Chernobyl, também da HBO, que é sinônimo de qualidade, beirando até a perfeição em diversos aspectos. A nossa atenção a série já tinha, só faltava atender às nossas expectativas. O episódio 1 saiu e dá pra dizer que ele não só atendeu às nossas expectativas, como superou e com folga. E eu preciso dizer que eu sou um grande fã dos jogos, principalmente do The Last of Us Part 2, que pra mim é uma das obras-primas dos videogames. Então bora explanar sucintamente esse episódio. O Ministério do Entretenimento adverte, esse vídeo contém spoiler. A estrutura do começo segue uma linha muito semelhante ao do próprio jogo. Você consegue perceber logo de cara a preocupação em ser fidedigna à obra original, tentando expandir com cautela e capricho para dar mais imersão e fechar as lacunas que o material para televisão necessita. No primeiro episódio de Chernobyl, o Craig Mazin conseguiu criar uma atmosfera de horror crescente, se destacando demais do terror moderno e invocando uma aflição e ansiedade na gente de uma forma única e criativa. Bom, gente, ele fez de novo. O roteiro direciona a gente para um problema crescente. O episódio começa com uma explicação hipotética do poder de um fungo, e eles ainda acrescentam que o aquecimento global pode ser o estopim para a evolução de algumas espécies de fungos que se tornariam mais resistentes a temperaturas mais altas, podendo infectar agora os seres humanos. Logo em seguida nós temos a abertura, como sempre é um grande trabalho da HBO, artisticamente impecável, usando o design de desenvolvimento dos próprios fungos na vida real para ilustrar as coisas e com a trilha sonora original do game. Então jogam a gente para conhecer a Sarah e o Joel Miller em 2003. O dia vai passando e algumas dicas de que tem algo muito errado vão sendo jogadas pra gente de plano de fundo. Um noticiário aqui, um espasmo ali, uma preocupação repentina e depois, só depois, começam a mostrar diretamente os efeitos dessa grande tragédia que tá pra acontecer. O artifício que tem mais foco é a senhorinha paralisada. Assim que ela apareceu, pra mim ficou claro que mais tarde eles iam usar ela pra mostrar os poderes do fungo. Não deu outra, um pouco depois a velha paralítica já tava fazendo uns movimentos estranhos no fundo da cena e depois ela matou toda a família dela. Bizarro. Tem muitos elementos que são batidos de filmes de terror, só que aqui eles foram colocados pontualmente e com muita cautela, então são super válidos. O caos se instaura, a situação é desesperadora, tem infectados para todos os lados, eles já começaram a se tornar pequenas hordas, as autoridades locais perderam o controle, o exército entra em ação e a Sarah, filha do Joel, é morta por um desses militares. We're not sick. Sir. Aqui é um bom momento para exaltar a atuação de todo mundo que cruzou essa tela por seja lá quanto tempo foi. Os jogos mais recentes da Naughty Dog já são cinematicamente muito caprichados e conseguem trazer um monte de sensações pra gente, mas não se compara a ver atores tão talentosos entregando umas performances estonteantes, emociona e emociona muito. Aí ocorre um salto temporal, passam 20 anos e essa passagem de tempo é importante pra gente ter noção de algumas coisas, como por exemplo que essa criança praticamente se arrastando em pé, cresceu nesse mundo pós-apocalíptico. Ela só conhece essa realidade e isso é muito triste. Ele é um infectado, ele chega num local de quarentena onde fazem o teste nele, o teste dá positivo, simbolizado pela luz vermelha, muito importante esse detalhe, e depois eles executam gentilmente a criança e queimam o corpo. Essa parte nos diz várias coisas importantes. Primeiro que em um dia, no máximo, depois de infectada, a pessoa se transforma. Depois que se der vermelho no teste, você tá infectado e você tá condenado. Por último é que, mesmo depois de 20 anos,
não encontraram cura nenhuma. O Joel vive nessa pequena sociedade em quarentena que é controlada por uma espécie de ditadura militar chamada Fedra. A estrutura é precária, tem uma moeda diferente, trabalhos braçais, contrabando, golpes e rebeldes aqui conhecidos como os vagalumes. O Joel mexe com contrabando e é interessante quando ele vende alguns comprimidos que ele pede o saquinho de volta. O que faz sentido, porque nesse mundo não existem mais fábricas, então pouquíssimas coisas devem ser produzidas e tudo, por mais bobo que seja, se torna bastante valioso, como cadarços e até esse saquinho de plástico. Ele tá procurando pelo irmão dele, o Tommy, e ele precisa de uma bateria de caminhão para poder ir atrás. Buscando essa bateria, ele e a sua parceira Tess acabam encontrando a Marlene, uma rebelde dos vagalumes. Ela estava escondendo uma carga muito valiosa, a Ellie, uma adolescente que precisa ser levada em segurança de um ponto A ao ponto B. Esse começo de relação entre a menina e o Joel é bem singular. A Ellie é só carga, é consequência. É um encontro do acaso que momentaneamente se tornou uma solução. O Joel e a Tess têm que transportar ela até uma base dos vagalumes e em troca vão receber praticamente o que eles quiserem. Então eles aceitam. Na noite de preparação para ir embora, a Ellie fica acordada e passa um detalhe muito importante pra gente. Quando o rádio deles transmite uma música, a década de lançamento dessa música informa uma mensagem pra gente. Pode ser nada, pode ser uma carga nova ou, como ela descobre, uma música dos anos 80 significa problemas. What was the song? They kept saying like wake me up before you go. Wake me up before you go. Então eles escapam da base e são pegos por um guarda. E mesmo sendo um dos guardas que o Joel conhece, ele segue à risca os protocolos, coloca eles no chão e faz testes de infecção. A revolta da menina, porém, acaba ativando alguns instintos do Joel. Mesmo não tendo nenhuma relação com a menina, está entre ele e um militar com uma arma apontada, fez ele ter umas lembranças da sua filha Sarah que não foram muito boas pro guarda. Vendo o resultado do teste, todo mundo descobre que a Ellie tá infectada. Ficam assustados, bravos, pensam em dar um fim nela, mas ela explica que tá infectada faz dias e nada aconteceu. E todo mundo sabe, quem se infecta se transforma muito rápido. Ela tá infectada faz muito tempo, não aconteceu nada, então ela é imune, por isso é uma carga tão preciosa. Eles continuam a jornada base afora e o episódio acaba com o rádio transmitindo a música Never Let Me Down Again, do Depeche Mode, que é uma música dos anos 80, o que significa problemas. Tudo muito fechadinho, redondinho, adaptação certeira e com mudanças precisas e minuciosas. Dá pra ver que teremos mais desenvolvimentos em algumas áreas não exploradas nos jogos, e isso sem prejudicar a progressão da história original que a gente já conhece. O Pedro Pascal tá excelente como o Joel, tanto de 30 e poucos anos quanto de 50 e poucos anos. Inclusive tem uma diferença muito boa entre eles, algo que o ator consegue transmitir muito bem. A Bella Ramsey tá entregando uma Ellie muito mais fiel à personalidade do jogo do que eu jamais poderia imaginar. Que atriz excelente. Mas eu vou deixar o meu destaque de elenco para Nico Parker, que faz uma Sarah Miller muito, muito bem feita e emocionante. A trilha sonora tá no ponto, não tinha erro, era só eles usarem o mesmo estilo de música dos jogos e fizeram isso usando inclusive algumas faixas do próprio jogo. A fotografia atrelada à produção é impecável, eu não esperava menos e eles conseguiram. Cada enquadramento consegue direcionar a gente certinho pro que precisa ser dito visualmente. Enfim, o episódio é excelente, com certeza absoluta vale o seu tempo, você tenha jogado os jogos ou não. Eu pretendo rever também o episódio na versão dublada, porque o elenco de dublagem dos personagens principais é o mesmo dos jogos, então pra quem jogou em português vai ser uma experiência no mínimo interessante. Só sei que eu mal vejo a hora de poder assistir os próximos capítulos dessa história incrível. Mas e você, curtiu o episódio? Eu quero saber se você concorda comigo, se discorda, qual que é a sua opinião, deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esquece do like e se inscreve no canal ativando o sininho para toda segunda-feira você acompanhar as minhas análises dos episódios novos, além de todos os outros vídeos sobre filmes que eu vou postar semanalmente, né? Valeu para todo mundo que chegou até aqui, um grande abraço e até a próxima!